deputado Oscar Guth e deputado Vonei Weber. Eu quero agradecer a presença de todos, estamos com 100% dos deputados da Comissão de Agricultura aqui presentes. Os que não estão presencialmente estão online, o deputado Sareta e o deputado Vonei Weber. Então, quero aqui agradecer, né, o compromisso de todos os colegas aqui com a Comissão de Agricultura, mantendo 100% da presença. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Nós vamos entrar diretamente para a discussão e votação do requerimento. Passamos agora à discussão e votação do requerimento. Requerimento número 0010/2023, de autoria do deputado Altair Silva, para aprovar o convite ao senhor Volmir Santolin para comparecer à reunião da Comissão de Agricultura a ser realizada em data oportuna nas dependências da Assembleia Legislativa, para tratar da eventual revisão do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do Reservatório Artificial Paquera, situação dos pescadores ribeirinhos e constituição do Fundo de Desenvolvimento. Em discussão, em não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Muito obrigado. Debate. Apresentação do requerimento número 0859/2023, aprovado nesta comissão para exposição dos investimentos da Celesc sobre a energia trifásica do Estado de Santa Catarina, com a participação dos seguintes convidados: Tarcísio Stefano Rosa, diretor-presidente da Celesc, nosso colega que está aqui ao nosso lado, e Cláudio Varela do Nascimento, diretor da Celesc. Cláudio, por gentileza, tome um dos assentos aqui, né, e para que nós possamos entrar. Logo em seguida, nós também vamos ter a apresentação da SIDASC, Trabalho de Defesa Sanitária Vegetal e Animal, ministrada pelos colaboradores da SIDASC, o engenheiro agrônomo Alexandre Mes. Então, Alexandre, por favor, pode tomar um assento, que é o gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, e o médico veterinário Jader Nones, gestor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Para que todos saibam, o mês de maio é um mês especial da defesa sanitária vegetal e animal. Nós contamos aqui com a presença também da diretora Daniela, nossa colega lá da Secretaria da Agricultura, que quiser abrilhantar os nossos espaços aqui. Temos uma cadeira aqui que Vossa Excelência pode estar conosco, tá? Então, damos início à atividade, já justificando que o nosso colega líder do governo e vice-presidente da comissão, nos atributos de suas funções junto ao governo, vai precisar se ausentar aqui da reunião, mas desde já agradecemos a vossa presença aqui. Muito obrigado. Daniela, se quiser fazer, assistindo mais uma vez, porque depois chega o Jader, nós temos espaço aqui na mesa, fica bem à vontade para estar aqui junto conosco. Então, Jader, por gentileza, pode sentar aqui à direita, a doutora Daniela também. A palavra está com a Celesc. O objetivo é a exposição dos investimentos da Celesc sobre a energia trifásica no interior. Em seguida, a gente pede para a apresentação ser bem sucinta, que nós temos alguns colegas aqui, entre eles o nosso colega, o vice-presidente da FAESC, que aqui representa também o deputado José Zeferino Pedroso, e que vai estar fazendo também uma indagação aqui aos colegas da Celesc. Então,
ele já anteriormente fez contato comigo e já se inscreveu. Então, eu passo a palavra ao doutor Tarcísio. De antemão, quero agradecer a forma atenciosa que Vossa Excelência está atendendo, não só o deputado Altair Silva, mas todos os deputados que estão fazendo contato com a Celesc, que a gente vê uma abertura muito grande do diálogo, uma transparência, uma reciprocidade muito positiva, e isso cria um ambiente para que a gente possa estar melhorando os nossos processos e os nossos atendimentos. Então, a palavra fica com Vossa Excelência, doutor Tarcísio. Bom dia, deputado Altair. Agradeço de antemão o convite e também aproveito para dizer que estamos sempre à disposição na Celesc para atendê-los da melhor forma possível. Esse é o nosso papel, esse é o resultado do convite que o governador Jorginho Melo nos fez, para que a Celesc seja bem vista e que trabalhe muito. E esse é o nosso objetivo. Temos recebido alguns deputados. O deputado Oscar já esteve lá conosco. Bom dia, deputado Napoleão, deputado Camilo. O diretor Cláudio Varela está comigo aqui, ele é responsável pelo interior. E a doutora Daniela. Bem, a Celesc lançou o programa 500 quilômetros de redes trifásicas. Isso é resultado, primeiro, de uma avaliação nossa, de um que nós chamamos de diagnóstico da situação do Estado de Santa Catarina. Quando se verifica a Celesc como ela está, em termos de estados brasileiros, é um dos mais bem atendidos. Os índices que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, coloca para nós como desafios, estão plenamente atendidos. Bem, então, se você pegar hoje um mapa da Celesc, do estado inteiro, de quantas pessoas estão faltando energia nesse momento, de 3 milhões e 500 mil clientes que nós temos, cerca de 300, 1.000 pessoas, 1.500 às vezes, estão faltando energia. É pouco no universo de 3 milhões e 500, mas para essas 1.000 é tudo 100% ruim para quem está faltando energia. Então, o nosso 99,9% do bom passa a ser 100% ruim para quem está faltando. De posse desse diagnóstico e de estar recebendo deputados, vereadores, representantes de associações, agropecuaristas, etc., nós começamos a entender um pouco mais de onde falta. E a falta não foi tão somente por falta de investimento, mas mais pelo crescimento. Eu, catarinense, trabalhei muito tempo em outras áreas, trabalhei no Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, e sempre no setor elétrico há mais de 40 anos. Eu não tinha essa noção do estado de Santa Catarina, de onde eu sou. E tenho que admitir isso. Então, quando você recebe um agropecuarista dizendo que o seu pessoal, os seus vizinhos, tinham 5, 6 vacas leiteiras, e a extração, a ordenha era manual, e agora ele tem 50, 60 num galpão climatizado. E aí vai a energia. Não basta isso, robotizada a coleta do leite. E por aí vai. Tudo isso é energia, tudo isso é modernidade. E eu falo sempre, aquilo que muitos dos senhores e senhoras viram acontecer de chegar à energia, e quando foi ainda monofásica, lá com a Erusk, eu imagino que não deveria haver alegria maior, e aquilo deve ter durado muito tempo. O pessoal festejando, uma lâmpada acesa, ter um ventilador, uma geladeira. Isso passou. O que foi muito bom tem que ser muito melhor. Então, nós estabelecemos, deputado Altair, um programa imediato, isso já em abril, de 500 quilômetros de redes trifásicas. Se você tem uma rede monofásica, é como pegar aqui a BR-282, que vai daqui até o extremo oeste, e triplicar, que é trifásico, e colocar acostamento. Então, não é nem multiplicar por 3 a capacidade de transporte de energia, é mais que isso. E um outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: se você pavimenta a 282, e um tempo ela não era, você melhora os acessos próximos todos. Não significa que essa rede tem que passar na frente da sua casa ou de todas as casas. O fato de ela passar no meio, num eixo, dali se distribui para todas as regiões, seria multiplicar por 5 a capacidade. Quando eu falo em 500 quilômetros de redes trifásicas,
é como se estivesse mexendo em 2.500 quilômetros de redes. Melhora para todos. Somados a isso, aí alguém pergunta, mas qual é o critério? Bom, esses 500 quilômetros nós estamos colocando do Planalto, de Lajes para cima, até o extremo oeste. Por quê? Não é aqui no litoral que se observa os maiores problemas. Estão para lá. É uma demanda que a gente entende como uma demanda reprimida, que nós vamos atender. Não vamos parar nos 500 quilômetros. Eu costumo dizer, meio que brincando um pouco, depois serão outros 500. Vamos largar mais 500. Mas, além destes 500 quilômetros, deputado, e sobre isso nós falamos lá na Celesc, nós lançamos um programa de investimentos para todo o estado de Santa Catarina de 4,5 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Serão 20 subestações novas, 41 ampliações de subestações e as linhas de transmissão correspondentes. Vamos atuar no corredor de mobilidade elétrica. Santa Catarina, você viaja do extremo sul ao extremo norte, pelo litoral, e tem postos de abastecimento para carros híbridos ou elétricos. Você vai de Florianópolis ao extremo oeste, também tem os postos de abastecimento. Nós lançamos um programa de mais 6 milhões de reais para colocar 10 novos postos para onde não é o eixo leste-oeste, também um pouco mais, região de Lages, região que permita cruzar o estado, também no meio dele, no sentido norte-sul, sul-norte, né? Na área de geração, vamos ampliar fotovoltaica, com geração fotovoltaica, e vamos receber as pessoas que querem colocar fotovoltaica como parceiros. A Celesc não é nada contra a fotovoltaica, e isso se divulga às vezes desse jeito. Mas voltando aos investimentos, um ponto muito importante é, tá bom, eu falei 20 subestações novas, 41 ampliações, das 60 e tantas subestações que vamos mexer. Mas são 295 municípios, e os outros, como é que ficam? Aproveito para dizer aos outros que não se virem com uma subestação na frente da sua casa, que o que importa é que a energia chegue lá. Quando se coloca uma subestação aqui em Santo Amaro, da Imperatriz, e tem uma iniciando obra, e lá reflete em Águas Mornas, Rancho Queimado e toda a região. Quando se põe uma em São José, e vamos colocar também agora, aqui no Distrito Industrial, reflete para Biguaçu, São Pedro de Alcântara e a região inteira. Então, se eu pegar essas 60 subestações que vamos mexer e multiplicar por 4 ou 5, a gente chega nos 295 municípios. Então, eu queria deixar essa tranquilidade de que o fato de não ter uma subestação na sua cidade não significa não ter energia. Quem leva a energia não é a subestação, são as linhas. E por isso a gente está mudando de monofásico para trifásico. As linhas levam energia, são elas que têm a capacidade. Se eu tiver uma subestação gigante e a linha falhar, não chega nada lá. Isso para dar uma tranquilidade, que a pergunta que a gente ouve, o Varela tem ido no interior com o governador Jorginho Melo, essas perguntas vêm. Puxa, mas em Videira tem e do lado não tem. O Chapecó tem e no outro não tem. Blumenau, prefeito, tem. E aí a gente conta com algumas histórias do tipo, do lado a subestação de 40 MVA, Itapema. Em Itapema, nós construímos há pouco tempo uma subestação de 40 MVA. É um bom tamanho para Itapema, porque o crescimento da região, Camboriú, etc., está muito grande, para aliviar Porto Belo. Em seguida, essa subestação já quase chegou no seu limite. Significa dizer que onde nós estamos fazendo agora não se limita e não vai se encerrar aí. O movimento é dinâmico, o consumo de energia é dinâmico, o crescimento também. Se alguma área perceber que não houve o crescimento esperado, a gente dá uma segurada, mas acelerou outras, vamos para aquela região. Nós temos que ser ágeis. Mas o ponto mais importante é, existe uma demanda de energia, portanto, existem os compradores de energia, e nós querendo vender energia e entregar essa energia. Portanto, vamos fazer um negócio já quase casado. Santa Catarina tem uma demanda que está reprimida e nós temos certeza que isso vai provocar um crescimento muito maior e muito rápido. Eu me coloco à disposição, deputado, para não tomar todo o seu tempo aqui. Passo a palavra para o diretor Cláudio Varela do Nascimento, né, ele já tem circulado lá, principalmente a região oeste, e a cobrança está grande, viu?
O pessoal está pedindo não 500 quilômetros, mas em torno de triplicar essa quantidade aí, mas tudo começa pelo começo. Então, vamos lá, Varela, tem uma palavra para falar? Ok, bom dia. Cumprimento o deputado Altair Silva, cumprimento o nosso amigo Napoleão, deputado Napoleão, o Guts, os demais deputados aqui mencionados na mesa, o presidente da Celesc, Tarcísio. Então, dando continuidade e complementando um pouco o que o presidente mencionou, nós estamos aí avaliando a questão mais pontual da rede monofásica para trifásica aqui em Santa Catarina, bem mencionado pelo presidente Tarcísio, a região que a gente chama de Código 49, que pega da região de Lages para cima, né, que vai até São Miguel do Oeste, é a região que é onde demanda a maior atenção nesse primeiro momento, né? Então, os nossos primeiros 500 quilômetros, 80% está nessa região, né? Os investimentos do agronegócio é muito forte nessa região, e como o governador Jorginho Melo solicitou que fizesse um planejamento para manter o produtor rural nessas regiões, né? Mas também estamos investindo na região do Alto Vale, na região ali de Taió, Salete e outras regiões, no sul também, em Santa Rosa, que a Celesc tem 50% das unidades consumidoras são da Celesc e 50% são da cooperativa. Mas se tem a necessidade de levar a rede trifásica para essa região e complementa com os pré-requisitos determinados, que é a quantidade de unidades consumidoras que pode ser implementadas, como o presidente sempre diz. A gente faz a pavimentação da via principal. Então, o trifásico estava a 14 quilômetros, 12 quilômetros. Então, a gente faz a via principal, agora o trifásico está a 600 metros, 400 metros. Então, fica mais próximo para o produtor rural fazer a sua ligação, fazer o seu pedido. Então, o objetivo principal desses primeiros 500 quilômetros é o quê? Trazer a energia trifásica mais perto e melhorar a qualidade de energia. Bem mencionado pelo presidente Tarcísio, o importante é chegar a energia com qualidade, que ele possa tocar os seus implementos agrícolas, todo o seu parque industrial, que a gente chama agora que o nosso colono, que antigamente era o colono, agricultor, hoje ele é um empresário, né? Um empresário do agronegócio, né? Então, só para mencionar aí aquilo que o presidente colocou, nós tivemos na região de Ibião, onde vai ser inaugurado os primeiros quilômetros, né? E depois nós fomos numa região lá de Videira também, onde tem um produtor rural que tem 1.500 matrizes suínas. 1.500 matrizes suínas. Então, eu venho do interior, sou de Chapecó, essa região aí, eu, no primeiro momento, entendia que era mais para o inverno, para os filhotes não morrer, né? Agora não, é no verão, por causa do calor, é muito quente. Então, é tanto no verão quanto no inverno. Então, vejo como importante a energia elétrica no setor do agronegócio e também Santa Catarina é capilar assim, em vários segmentos, agronegócio, indústria, comércio, turismo, né? Então, é um segmento forte. Nosso estado, como diz o pessoal, né? É a Suíça brasileira, né? Dessa forma, como diz bem o presidente, mencionando, eu estava olhando aqui no nosso sistema, né? Tem 2.192 unidades consumidoras sem energia, mas 1.860 estão sendo desligadas porque nós estamos fazendo melhoria. Então, são desligamentos programados. Eu estou lá na região A, B, C, desligando 400 unidades consumidoras para fazer o quê? Melhoria, ampliar a capacidade de fornecimento de energia e melhorar a qualidade de energia fornecida. Então, essa atenção especial que o presidente Tarcísio colocou para nós, precisamos investir, precisamos melhorar a Celesc, se tornar cada vez mais eficiente e mais forte. Esse é o objetivo principal da Celesc. Muito obrigado. Eu gostaria que fosse colocado o microfone. Eu quero aqui registrar a presença dos diretores da IPAGRE aqui presente na reunião, o Averrote, o colega Gustavo, desculpa aí que eu não estava recordando o nome, e também a presidente da SIDASC, a Celes, da qual gentilmente a nossa colega aqui pediu para trocar, né, de espaço na cadeira para que Vossa Excelência fizesse parte aqui da nossa mesa também. Então, seja bem-vindo aqui, Celes. Eu passaria a palavra ao Enori Barbieri, que ele tem um questionamento aqui para fazer para a Celesc. Também quero registrar a presença do assessor da Secretaria da Agricultura, engenheiro agrônomo, nosso amigo Atos de Almeida Lopes, que aqui representa o secretário de Estado da Agricultura, o deputado Valdir Colato. Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, quero cumprimentar todos os deputados que fazem parte dessa comissão, que muito tem nos atendido aí o setor da agro. Queria cumprimentar o presidente da Celesc, Tarcísio, todo o pessoal
da Celesc, mais os colegas aqui da Agricultura, da SIDASC, da IPAGRE, da Secretaria. Presidente Tarcísio, a gente tem acompanhado o projeto que os senhores levaram ao governador, acompanhado o governador, todo esse trabalho. Na verdade, o grande gargalo do agro hoje do Brasil está nas propriedades rurais a falta de energia de qualidade. Porque o agro se modernizou, não existe mais trabalho sem máquinas, sem energia, e isso chegou num ponto que começou a atrapalhar o crescimento e passou a ser um custo a mais nas propriedades. Nós estamos acompanhando esse projeto e a gente sabe que vocês receberam um pedido das entidades para meio repartir esses 500 quilômetros com indústria, com outras coisas. O apelo que eu faço, já que são 500 quilômetros, que não é tudo, mas também é um começo de um projeto que deverá ter andamento, é que esses 500 quilômetros se executassem dentro do planejamento que os senhores fizessem. A quem vai beneficiar, certamente os senhores estudaram e viram as regiões mais críticas. Porque, senão, aqui um pouco, por questões até políticas, e aí não vou dizer que não estão, cada um defende alguém, e os senhores vão receber uma pressão, e já estão recebendo pressão, para que você vá para cá, que você vá para lá. Mas, certamente, a Celesc fez um estudo técnico e fez um planejamento. Então, o apelo que eu faço em nome dos agricultores de Santa Catarina é que a Celesc, nesses primeiros 500 quilômetros, cumpra o seu planejamento. Era isso, presidente. Obrigado. Eu agradeço a sua sugestão e ela vai ser seguida à risca. E fica mais fácil quando alguém entende desta forma e que o nosso planejamento possa ser seguido. De fato, é um começo, mas é um bom começo. Mas eu vou insistir na frase, depois serão outros 500. Mas, para começo, é um bom número, nós vamos manter. É claro que alguns lugares vão apontar para nós uma necessidade imediata, nós não vamos deixar de fazer os outros. Podemos acrescentar alguns, mas sair do planejamento. Eu agradeço a sua sugestão e será seguida. Muito bem. Eu agradeço aqui a presença do nosso presidente da Celesc, o Tarcísio Stephanie Rosa, e também do Cláudio Varela do Nascimento, diretor de distribuição da Celesc. E ficam-se à vontade, vocês podem permanecer na reunião, mas se precisar se ausentar, tranquilo. Nós agradecemos aqui o esclarecimento, desejamos muito sucesso na implementação desse projeto, que entre as demandas do agro, está entre as demandas super prioritárias. Então, muito êxito, o Estado precisa muito do trabalho da Celesc e também das cooperativas que participam do setor de energia elétrica. Muito obrigado. Deputado, eu quero novamente agradecer a oportunidade, estamos à disposição e dizer que estamos estudando muito mais o Estado. E tem um outro fato, os jovens. Para segurar os jovens do interior, também tem que ter, no mínimo, o WhatsApp funcionando bem. Nós estamos estudando agora com a Secretaria de Tecnologia e Inovação, com o Marcelo Fetti, onde tem uma lâmpada ligada, que a Celesc chegou lá, há um jeito de botar também a internet. Vamos pensar também nos jovens, para que eles não venham todos para o litoral, para a praia, para outros lugares, e nos ajudem a construir Santa Catarina. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Obrigado. Quero registrar também a presença do nosso amigo Pacheco, que é o diretor da SIDASC, que está aqui presente. Agradecemos a presença aqui. Nós passamos em seguida a palavra para o engenheiro agrônomo Alexandre Mess, que é o gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal e Animal. A palavra está com Vossa Excelência, doutor Alexandre Mess. Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente da comissão, deputado Altair Silva, cumprimento a todos os deputados presentes. Cumprimento também a nossa presidente Celes e também demais participantes aqui desta sessão. Quando nós procuramos o deputado Altair, solicitando esse espaço para essa conversa hoje, fizemos aí com o interesse de divulgar as ações de defesa sanitária vegetal no Estado.
O mês de maio ele já é reconhecido por força de lei estadual como o mês da saúde dos animais de produção no estado, mas o mês de maio também tem datas marcantes, datas-chave e feitos importantes na área vegetal também. Então, nesse intuito, inclusive, de demonstrar a importância desse segmento e as ações que são realizadas no estado, que a gente solicitou esse espaço e agradece pela oportunidade. Como feitos aí em relação ao mês de maio, a gente comemora no dia 9 de maio o aniversário de erradicação de uma praga importante no estado, que é a Acidia pulmonella, né? É uma praga da cultura da maçã, onde, por um trabalho de mais de 25 anos sendo realizado, se conseguiu um trabalho de erradicação e se mantém essa praga ausente no país, né? Então, a gente acaba sendo muito lembrado pela questão dos status da área animal, né? Livre de febre aftosa sem vacinação, de peste suína clássica, mas na área animal também, na área vegetal também existem esses desafios, né? A presença de pragas que são regulamentadas, seja a nível nacional, seja a nível internacional, elas impactam em mercados, impactam em custos de produção, impactam no dia a dia dos agricultores do estado e, sem dúvida, vez ou outra vão passar também por essa comissão como assuntos a serem discutidos. Então, pode passar os slides, por favor. Então, só uma breve uma demonstração do que a gente realiza na SIDASC, aí por nosso cumprimento da missão da empresa, né, de realizar as ações de sanidade animal e vegetal, proteção da saúde pública e promover o agronegócio, né. O Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal ele está abrigado dentro da Diretoria de Defesa Agropecuária, que aí nessa diretoria temos também o Departamento de Inspeção e o Departamento de Defesa Sanitária Animal. E na área vegetal, temos a área de defesa, a divisão de defesa sanitária vegetal específica, que cuida da parte de sanidade, divisão de fiscalização de insumos agrícolas, onde nós temos aí todos os programas relacionados a agrotóxicos, que são desenvolvidos na SIDASC, seja pela fiscalização de comércio, de uso, orientação aos produtores, aos agentes envolvidos, orientação a responsáveis técnicos e também monitoramento de resíduos de agrotóxicos. Temos nessa divisão também a fiscalização da qualidade das sementes e mudas que são ofertadas para os agricultores do estado. E temos ainda a divisão de classificação vegetal, onde realizamos a prestação de serviço para empresas, para agricultores, que precisam classificar o seu produto para colocá-los no mercado, né? E também existe dentro dessa divisão ainda um programa de certificação, que é o Programa Selo de Conformidade SIDASC, que também dá um serviço que promove uma consultoria para as empresas, para eles alçarem novos patamares dentro dos seus processos para alcançarem mercados, carregando junto com isso aí a marca SIDASC também. Pode passar o slide, por favor. Então, o que nós vamos apresentar hoje vai ser focado na parte de sanidade animal, de vegetal, da divisão de defesa mesmo. A gestora da divisão está aqui, a Fabiana. Porque são os programas-chave, e acho que eles ficam muito simbólicos também nesse mês, que além do aniversário da erradicação da Acidia pulmonella, no dia 12 de maio temos a comemoração, aí é mundial, o Dia Mundial da Proteção da Sanidade Vegetal, né? Esse dia, essa data, 12 de maio, ela é estabelecida pela ONU, e ela marca estratégias aí a nível mundial mesmo para sensibilizar a população como um todo sobre a importância desse aspecto do controle da dispersão de pragas. Aí até sob o slogan de proteger as plantas é proteger a vida, né? Então todo esse e uma das ações aí em relação a essa campanha é conscientizar a população como um todo da importância, porque o agricultor ele sabe do seu papel e do impacto e do prejuízo que pode causar uma praga. Mas a população como um todo tem que ter uma noção do seu papel como agente de dispersão de pragas, para evitar que seja feito dessa forma, né? O trânsito de sementes, acho que todos devem recordar, no passado, aí, em 2020, quando teve aquela questão das sementes vindas da China, despachadas, o impacto todo que gerou, a dispersão que todo, então dá notoriedade para o assunto para a gente levar esse aspecto para conscientizar toda a população. Mas acaba que esse assunto a gente acaba tendo mais dificuldade de colocar na mídia, de colocar esse assunto para levar a população como um todo.
A Lei Estadual 17.825, aprovada nesta casa, aí com apoio dos senhores deputados, depois de audiências públicas, mostrando para os produtores e tudo mais a importância, o deputado Altair nos auxiliou muito também na época da defesa dessa legislação, né? Ela estabelece que os programas estaduais de sanidade vegetal, né? Então, esses programas, eles basicamente consolidam as legislações, os procedimentos que existem, tanto a gente tem que seguir muitos regramentos do próprio Ministério da Agricultura, né? E com a lei estadual nos abriu a possibilidade também de atender demandas de cadeias produtivas locais do Estado, também para ter regramentos e estabelecer, quando necessário, né, legislações específicas. Então, os programas eles agregam as ações que são realizadas em relação à sanidade vegetal. Pode passar, por favor? Então, temos aí o Programa Estadual de Sanidade das Pomáceas, que é relacionado à cultura da maçã, basicamente. Tá? Ela tem aí sua importância econômica, são 15 mil hectares de maçã no estado. E, para ter uma noção, ela tem, só a cultura da maçã, nós trabalhamos com 3 pragas que estão sob vigilância constante, são pragas regulamentadas. Uma é o cancro europeu das pomáceas. Ela é uma praga que, no Rio Grande do Sul, ela já causa muitos prejuízos para os produtores de maçã, né? Com área sendo deixada de lado para substituição por culturas como soja, por exemplo, né? Mas é um cenário que a gente não pode admitir para uma região como São Joaquim. São Joaquim depende da cultura da maçã, e as áreas não permitem uma substituição por outra cultura tão rentável quanto, né? Então, a preocupação no Estado é para evitar que se dissemine ainda mais essa praga. Temos, então, em torno, aí não chegamos a 16%, 17% de propriedades que já tiveram o cancro europeu em algum momento. Quando o produtor detecta, erradica a planta e evita e monitora as plantas vizinhas, evitando que se dissemine. Então, existem todas as regras, existem regras do Ministério da Agricultura. No mês passado saiu a portaria estadual, a portaria SAR número 20, que também regra a nível estadual mais alguns detalhes. Realizamos aí o monitoramento da Cídia pulmonella, como eu falei, ela foi erradicada por todo um trabalho realizado aí não só pela SIDASC, mas conduzido pelo Ministério da Agricultura, parcerias com diversas entidades, com o setor produtivo, com a IPAGRE, né? Então, mas o monitoramento ele é constante, a gente tem que ficar ativo, porque semanalmente, provavelmente, são interceptadas pelo Ministério da Agricultura, em Dionísio Cerqueira, na aduana, frutas vindo da Argentina, que, ao fazer a inspeção, encontram larvas de Cídia pulmonella. Então, se baixar a guarda, ela se instala e se estabelece no país. Fogo bacteriano é uma doença que não existe no país, nem no continente sul, nem na América do Sul ainda, mas está na América do Norte, está na Europa, e também é alvo de levantamentos fitossanitários constantes, vigilância ativa para evitar que, caso introduza no país, a detecção seja o mais precoce possível e as ações de contingência evitem que ela se instale no país. Posso ir para o próximo slide? Na cultura da banana, também são 27 mil hectares, temos aí pragas regulamentadas, que é o Fusarium raça 4 tropical. É uma doença que assusta realmente o setor produtivo de banana a nível mundial. A banana já teve um momento em que teve uma praga que forçou a nível mundial a troca, basicamente, de toda a produção mundial de banana foi substituída da banana tipo Gros Michel pela banana caturra, que todos conhecem hoje, porque a outra, a Gros Michel, era muito sensível ao mal do Panamá. Então, isso, à época, foi uma mudança muito custosa, muito onerosa para toda a cadeia. E para a população como um todo, em função da importância que a banana tem na alimentação, na cesta básica, inclusive. Então, é uma doença que, na América do Sul, a gente hoje está na mídia, que todos os alertas, todas as precauções e preocupações em relação à gripe aviária, né? Mas em relação ao Fusarium, nós também já estamos aí há 2, 3 anos já em estado de alerta, porque chegou no continente americano, chegou na Venezuela, na Colômbia, chegou no Peru, e no Brasil ainda não, e o Ministério da Agricultura, e SIDASC, a Secretaria da Agricultura, estão atentas a isso, realizando os levantamentos e organizando planos de contingência também, para caso essa praga chegue ao país. Existe sistema de mitigação de riscos de cicatoca negra. Para exportar a banana para a Argentina, existe todo um trabalho em relação à traça da banana, que aí é requisito para poder exportar,
que a gente faça, os produtores aqui do estado atendam aos requisitos impostos por esse mercado. Moco da bananeira a gente não tem no estado, já tivemos focos e tivemos sucesso no saneamento desses focos. Então, a vigilância sanitária vegetal ela precisa ser ativa e constante também. Temos alguns destaques, aí eu não comentei nos anteriores, mas são realizados levantamentos fitossanitários em algumas culturas, monitoramentos das pragas através de armadilhas. Algumas exigem, por força de norma do Ministério da Agricultura, cadastro das unidades de produção de todos os produtores, um controle mais rigoroso, inclusive com certificação fitossanitária. E a regulamentação para essas culturas, às vezes, são mais burocráticas para o produtor, às vezes menos burocráticas, mas elas, por força, ou seja, ou de acordos internacionais, ou a gente tem também a nível de trânsito da produção a nível nacional, são necessárias também porque um estado que também não tem a praga não quer que tenha. Então, a nível nacional, a gente tem muitas condições entre um estado e outro, e existem essas restrições de trânsito nacional também interestadual. Próximo slide, por favor. Na citricultura, é uma cultura aqui no estado que ela já teve um fomento muito forte aí há algumas décadas, e que nesse fomento já teve uma falha sanitária. No início do processo, as mudas que foram trazidas, principalmente na região oeste do estado, com as promessas aí de indústrias de suco para absorver essa produção, elas vieram com a praga, o cancro cítrico. Então, a região oeste está tomada, todos os pomares, assim, em todas as regiões, existe a ocorrência de cancro cítrico. Não em todos, eu generalizei, mas em todas as regiões se encontra com facilidade. E é uma doença que, para exportar, já limita a produção, então já dificulta um pouco nesse aspecto. A nível nacional, existe um programa nacional de erradicação dessa praga. Então, quando começa uma atividade que a condição sanitária já é problema, já é um obstáculo muito grande a ser vencido. Então, foi uma cadeia que não se desenvolveu muito em função desse aspecto sanitário. Estamos numa nova fase da citricultura no estado. A EPAGRE tem feito um trabalho muito bom de fomento em relação a isso, mostrando para os produtores que é uma oportunidade boa de negócio. Temos regiões do estado que não tem problemas sanitários com essa doença, com cancro cítrico, então a gente tem que manter sempre no radar as regiões que têm ou não têm o cancro cítrico, com levantamentos continuados. E no ano passado, infelizmente, nossa barreira foi quebrada, porque não tínhamos no estado a doença chamada HLB, o greening, estava restrita aí a estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e ela foi detectada aqui no estado. Isso também a gente perde um pouco em relação ao status sanitário em relação à praga. Dispara todo um processo de intensificação de ações de contingência, de monitoramento. Infelizmente, também, por força das normativas nacionais, afeta também os produtores de municípios onde não tem ocorrências, municípios limítrofes, passa a ser obrigatório alguns relatórios, para a gente ter essa informação da dispersão e disseminação dessa praga. Que, da mesma forma, em regiões onde a praga se estabelece, torna-se mais difícil também a comercialização da produção para fora dessas regiões. Ainda tão restritos, a gente tem 4, 5 municípios do estado, e a gente faz os levantamentos aí continuados, e onde se encontra a doença, a praga, as plantas doentes são erradicadas para evitar essa disseminação. Pode seguir, por favor. Aí, na área das grandes culturas, que acaba que, em importância para o estado, em extensão territorial, elas são muito mais relevantes, entre a cultura da soja, a cultura do milho, do tabaco. Mas eu vou citar até o que o presidente da Celesc disse: para aqueles poucos produtores de maracujá, aquilo é 100% da importância. Para eles, a soja não importa. Assim como os poucos produtores de pitaia, também para eles, aquele é o seu universo importante. Então, a gente precisa sempre ter atenção para todas essas cadeias. Mas a cultura do milho e da soja, sem dúvida, são culturas aí expressivas. Também ganhou muita repercussão, e é um problema que está instalado no estado, a questão da cigarrinha do milho e dos complexos de enfesamentos, que causaram já muitos prejuízos e ainda causam. Foi instituído, a nível estadual, o programa Monitora Milho, em parceria com a EPAGRE, conduzido pela Secretaria da Agricultura. O programa também tem parceria da UDESC, então existe todo o monitoramento em todas as regiões do estado, com alertas fitossanitários da ocorrência de cigarrinhas contaminadas com os enfesamentos. Temos, a nível da cultura da soja, um programa nacional que estabelece o vazio sanitário para a cultura, um período
onde não pode existir plantas vivas de soja durante 90 dias, então inicia já em junho, né? Enfim, essas regras são em relação à ferrugem da soja, doença importante, e que apesar de que acaba sendo uma dificuldade o convencimento da importância desses danos, porque todo o regramento é baseado numa prevenção. O risco que temos dos fungicidas utilizados para o controle dessa doença deixarem de ser eficientes. Então, existe todo esse risco. E as estratégias, tanto de calendarização de plantio quanto de vazio sanitário, elas são relevantes para evitar que se perca essas ferramentas de controle. Em relação ao tabaco, temos um acordo bilateral com a China, né? O país tem, não Santa Catarina, e existe aí todo um processo de controle em relação a uma doença chamada mofo azul do fumo, né? E a existência dela no cultivo, na produção do Estado, implicaria em perca de toda a exportação de tabaco para a China do Estado. Então, tem muita coisa em jogo também na sanidade vegetal, né? Próximo slide, por favor. Em termos da área florestal, temos aí o Programa Estadual de Controle da Vespa da Madeira. A Vespa da Madeira, o Cyrix noctilia, ela já foi uma praga que foi regulamentada ano passado, e, como exemplo dessas pragas regulamentadas, ela deixou de ser. Ela passou a ser disseminada em todas as regiões com produção de pinos, mas ela não deixa de ser praga. Então, o setor demanda da Secretaria da Agricultura, demanda da SIDASC atenção em relação a isso, e temos estratégia de apoiar o setor para o controle dessa praga, principalmente porque existem ferramentas de controle biológico que são eficientes, e a gente tem esse envolvimento com o setor florestal também. E, último slide, por favor. Penúltimo, acho. Sanidade vitícola. Cadeia da uva também no estado importante. Apesar aqui no estado não temos pragas quarentenárias presentes que impactem a cadeia, mas a vigilância é constante também. Existe na Bahia e Pernambuco o cancro da videira, que é um exemplo de uma doença que foi trazida por curiosidade. Produtores da região visitaram a África do Sul e acharam interessante trazer uma mudinha junto na bagagem, e o material veio contaminado e, aos poucos, ele se disseminou na região. Então, às vezes, um pequeno gesto, uma pequena atitude pode causar aí a introdução de uma praga no país, e ela pode se estabelecer. Então, temos todo também controle, monitoramento, levantamentos da praga, algo constante. Além do cancro da videira, tem também a traça da uva, que está também nos países vizinhos aqui, no Brasil ainda não foi detectada, e a Lobesia botrana, e também temos aí trabalho de monitoramento em relação a ela. Próximo slide. E aí a cereja do bolo, acho que a gente pode dizer, porque eu gosto muito de falar sobre a parte do maracujá, porque esse trabalho específico, uma cadeia mais limitada, uma cadeia pequena, é um setor que apoiou a criação da lei estadual, que demandou do Estado a intervenção, a criação de regras que normalmente não são bem vistas. Essa é uma regra que o produtor pediu um vazio sanitário para a cultura do maracujá. Foi criada uma lei estadual, não tem regras a nível nacional em relação a ela. O Santa Catarina é pioneiro em relação a isso, né? E, anualmente, existe um período de vazio sanitário na cultura do maracujá, onde os produtores, a grande maioria, está muito consciente da importância disso, e, quando são necessárias aí algumas ações de fiscalização e até mesmo a erradicação de áreas de quem descumpre o vazio, tenho certeza que não tem demandas de reclamações que são normais, junto aos seus líderes, junto aos deputados, junto à Secretaria de Agricultura, junto ao presidente da empresa, porque a cadeia quer aquilo, a cadeia quer ser protegida, né? E é uma tranquilidade que a gente tem de se essa cadeia, por exemplo, não quiser mais a regulamentação, basta que eles peçam também que não temos mais interesse. Para finalizar, último slide. Eu falei antes que existe a certificação fitossanitária, então toda essa cultura, todas essas unidades de produção e área que são expostas, elas dependem do trabalho de certificação, principalmente para banana, maçã e citros, para que essa comercialização possa ser levada para fora do estado, para qualquer outro estado do país, né? Então é um trabalho um pouco mais complexo, exige responsável técnico, acompanhamento, mas está dentro da defesa vegetal também fazer esse controle. É isso aí que a gente tinha para conversar. Agradeço a oportunidade, deputado. Desculpa a gente se empolgar com o assunto, tá? E a gente está sempre à disposição da Comissão da Agricultura, dos deputados, para, dentro desse escopo todo que a gente comentou, para poder discutir, poder ajudar o Estado no que for necessário.
Eu agradeço, eu sei que o tempo acaba sendo curto, dada a importância do tema, né, e um tema bastante técnico, mas o objetivo é nós divulgarmos também, através dos nossos canais, o trabalho que a SIDASC vem desenvolvendo, né? E por isso eu passo aqui a palavra em seguida. Antes, porém, queria registrar a presença. Eu estava enxergando os diretores que estavam aqui à minha frente, mas nós temos o diretor Jean, que está ao lado direito, e a nossa presidente da SIDASC, que me alertou sobre a presença do Jean aí ao nosso lado direito. Então, seja bem-vindo, Jean, que é o diretor de administração. Jader, a palavra está com Vossa Excelência, depois a nossa presidente, a Celis, faz os encaminhamentos finais, ela que aqui representa também o governador nesta reunião. Então, eu passo a palavra ao Jader, né, que desenvolve o trabalho na parte de sanidade animal. Bom dia, deputado Altair. Bom dia, demais deputados, a presidente Celis e toda a equipe aqui, todas as pessoas aqui presentes, especialmente a equipe da SIDASC, né, o corpo técnico administrativo da SIDASC. A gente é uma satisfação, né, aproveitar esse espaço, uma oportunidade bastante importante para nós da inspeção, podermos tratar de vários temas aí relacionados à defesa agropecuária, e especialmente nesse mês de promoção da saúde dos animais de produção, onde a SIDASC realizou diversos eventos no estado de Santa Catarina, né, em várias regiões, e esse é um deles, né, onde a gente está aqui para mostrar esse trabalho conjunto feito por todas as agroindústrias e todo o serviço de inspeção e toda a equipe de inspeção. Você pode passar, por gentileza, o próximo slide? Então, nesse mês de promoção da saúde dos animais de produção, a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições e os desafios da inspeção estadual para o desenvolvimento de Santa Catarina. Pode passar o próximo? Então, o foco, né, o objetivo do serviço de inspeção é trabalhar com a saúde única. E essas duas palavras, né, saúde única, ela é um conceito internacional e que define basicamente todo o nosso trabalho, que é focado na saúde dos animais, né, justamente nesse mês aí de promoção dos animais de produção, a saúde dos animais de produção, né, a saúde dos animais, a saúde das pessoas e a saúde do meio ambiente. E como a SIDASC executa esse trabalho? Pode passar o próximo slide, por favor? Né, como o serviço de inspeção está integrado, como ele executa esse trabalho. Esse trabalho ele é desenvolvido pelo serviço de inspeção, mas a gente gosta e utiliza um conceito, né, mais amplo quando a gente fala de sistema de inspeção. Na verdade, a SIDASC é um órgão executor, mas ela faz parte, integra um sistema de inspeção onde várias pessoas e vários atores da sociedade catarinense fazem parte, que vão desde as agroindústrias, que é o nosso alvo, o nosso objetivo do trabalho, mas também os consumidores que consomem esses produtos, as universidades gerando conhecimento técnico, os laboratórios, os médicos veterinários e toda a equipe, né, que atua no setor, responsáveis técnicos, controle de qualidade, e também as empresas credenciadas que auxiliam a SIDASC na execução desse trabalho por meio de médicos veterinários de apoio que auxiliam na realização da inspeção. E a própria LESC, né, no final a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns temas e objetivos, né, que a LESC também contribui legislando e tratando desses temas que são tão importantes para a saúde única. Pode passar o próximo, por favor. Então, quais são os campos de atuação do Serviço de Inspeção Estadual? A gente atua em todas as cadeias de produtos de origem animal, que vai desde a cadeia de leite e derivados, de ovos e derivados, carne e produtos cárneos, de pescado e de mel e produtos das abelhas. Então, desde o campo até o consumidor final, existe aí um trabalho feito pelo setor, por esse sistema de inspeção, preocupado com a saúde de todos esses entes envolvidos, dos animais à população. Pode passar o próximo. Bom, como a SIDASC, por meio do serviço de inspeção, contribui para promover a saúde dos animais, do meio ambiente e das pessoas. Pode passar o próximo. Então, realizando fiscalizações e auditorias nos locais em que as agroindústrias estão instaladas, com o objetivo de verificar se as empresas adotam princípios, procedimentos técnicos, né, pautados na legislação, de forma a garantir que essa produção está sendo produzida de forma, né, levando à produção de um produto de origem animal inócuo e pronto para o consumo. Pode passar o próximo. Analisando e aprovando projetos novos de construção ou de reforma das plantas das agroindústrias, com ênfase na avaliação dos fluxos de produção e os requisitos higiênicos sanitários. Então, com o objetivo de verificar se realmente a matéria-prima, né,
entra na empresa com qualidade e sai também como produto final com qualidade, né, respeitando um fluxo único, contínuo, e com isso evitando chances, riscos de contaminação. Pode passar o próximo. Avaliando os processos de fabricação e de rotulagem de produtos. Então, a gente verifica se os produtos feitos por essas agroindústrias catarinenses atendem aos padrões, aos requisitos técnicos de identidade e qualidade. Todo produto ele tem um regramento para ser produzido, né? E, então, se verifica se a adição de aditivos, conservantes, se podem ou não ser utilizados, qual que é a concentração, qual é a quantidade adequada, enfim, se esses aditivos, quando utilizados, estão dentro dos padrões previstos nos regulamentos técnicos. Pode passar o próximo. Realizando auditorias de CISB ou Seluart, né, que são selos coordenados, desenvolvidos com base, né, pautados em legislações do Ministério da Agricultura, e compete à SIDASC executar e averiguar se as empresas cumprem esses requisitos. E, uma vez cumpridos, né, são concedidos selos onde as empresas podem ampliar o seu mercado, de sair do mercado catarinense para o mercado nacional. Depois eu vou passar, posteriormente, os números aí das empresas que já aderiram e o potencial que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina ainda para evoluir com relação a esses quesitos. Promovendo a regularização e o combate à clandestinidade. Então, a SIDASC busca aí fomentar, orientar e explicar, né, para as empresas que têm potencial, para como se regularizar, mas também atua combatendo, né, esse trabalho é difícil, mas necessário, combatendo as empresas que atuam de forma irregular, né? Então, tem aí algumas imagens, algumas fotos de algumas empresas, algumas ações da SIDASC, né, de produtos clandestinos, onde eles colocam, né, são produzidos de forma inadequada, sem controle, sem temperatura adequada, colocando em risco ali risco físico, risco microbiológico, e a população catarinense. Então, compete também a SIDASC atuar nesse setor. Pode passar o próximo, por favor. Realizando ações de educação sanitária nas propriedades, nas agroindústrias e nas escolas. Então, a SIDASC desenvolve, com apoio do Departamento de Inspeção e também dos demais departamentos, né, o Departamento Vegetal, o Departamento de Saúde Animal, ações e diversos projetos. Um deles é o Sanitarista Júnior, já presente, desenvolvido pela SIDASC há bastante tempo, né? Hoje a gente tem aí, só em 2023, 57 municípios abrangidos pelo programa, com mais de 3.000 alunos que fazem parte desse projeto. O Departamento de Inspeção também identificou e atualmente desenvolve, né, identificou uma deficiência, uma necessidade de capacitar todas as pessoas que atuam no setor de alimentos, os responsáveis técnicos, os controles, as pessoas que atuam no controle de qualidade, os médicos veterinários de apoio. Então, a gente desenvolve aí um projeto onde mais de 10.000 pessoas só no ano passado realizaram cursos de capacitação focados na área de inspeção de produtos de origem animal, né, com base na legislação, para que elas possam aplicar e desenvolver dentro das respectivas agroindústrias. E o projeto Sanitarista Acadêmico, que também é um projeto desenvolvido pela SIDASC, principalmente voltado aos cursos que estão do setor do agro, né, onde tem mais de 10 universidades e mais de 2.500 alunos participantes. Pode passar o próximo, por favor. Atua também o departamento, o sistema de inspeção, fiscalizando as atividades de rotina das agroindústrias com si e os autocontroles das empresas, né, com o intuito de verificar. Toda empresa tem seus processos produtivos de forma específica, cada um tem a sua peculiaridade. E a SIDASC, as empresas desenvolvem os seus programas de autocontrole e compete ao serviço verificar se esses autocontroles eles estão realmente sendo aplicados e estão dando a segurança para a produção de alimentos. Pode passar o próximo. E também preocupados, né, ou parte do trabalho relacionado à inspeção, que é um elo de toda a SIDASC focado, né, na saúde dos animais, né, que buscando identificar, sempre que identificado, né, doenças de importância ou para a produção animal que geram danos econômicos ou para a saúde da população. O serviço de inspeção identifica e notifica os órgãos competentes para tomar as ações necessárias. Sempre quando identificado na produção animal, né, a gente notifica o Departamento de Defesa Agropecuária para que ele tome as providências lá nas propriedades. Quando identificado também doenças que têm um potencial zoonótico, se notifica a vigilância para que ela possa também atuar e proteger a saúde das pessoas que estão envolvidas num possível foco, como, por exemplo, cistercose, datidose, enfim, muitas outras. Bom,
importante, né, aqui a gente compreender que somos aí um grande time catarinense em prol da saúde. Vou citar alguns pequenos números só para a gente ter uma ideia, né, da quantidade do tamanho do trabalho que é desenvolvido, coordenado pela SIDASC, junto com esse grupo todo de pessoas, desse sistema de inspeção que eu acabei de mencionar. Então, hoje são 480 agroindústrias registradas no serviço de inspeção estadual, hoje com uma equipe de 57 médicos veterinários, né, que atuam exclusivamente na inspeção, coordenam todo esse trabalho, que é desenvolvido também com apoio de empresas credenciadas. Nós temos 17 empresas credenciadas que auxiliam nesse processo de inspeção, com uma equipe de 250 médicos veterinários de apoio, um sistema pioneiro desenvolvido aqui no estado de Santa Catarina e que vem aí ao longo do tempo se desenvolvendo e aperfeiçoando. E também temos 17 laboratórios credenciados que prestam análise, né, análise de alimentos para as empresas aderidas ao serviço de inspeção. Pode passar o próximo. Bom, o que promove o nosso trabalho? O nosso trabalho, ele, em números, né, principalmente, promove o comércio nacional. Hoje a gente tem, dessas 480 empresas aderidas ao Serviço de Inspeção Estadual, 110 são aderidas ao CISB e uma em processo de adesão, então praticamente 111 empresas. O CISB, ele proporciona aí o comércio nacional, então ao invés das empresas terem um mercado somente catarinense, elas podem ampliar o seu mercado e comercializar em todas as outras unidades da federação. Também atuamos aí no Seluarte, né, auxiliando no desenvolvimento da legislação, na aplicação da legislação. Hoje a gente tem 27 agroindústrias que também têm essa possibilidade de colocar seus produtos, né, produtos específicos que respeitam a tradição, as características catarinenses, né, produtos especiais que podem serem comercializados atualmente, né, no Brasil inteiro. As 480 agroindústrias, como eu já falei, atuamos em mais, né, direto ou indiretamente, né, junto com o apoio da defesa do Departamento de Defesa de Saúde Animal, em mais de 230 mil propriedades rurais, né, e esses produtos catarinenses chegam aí para toda a população brasileira, principalmente nas empresas aderidas ao CISB e Seluarte, de mais de 208 milhões de habitantes. A SIDASC atua também no Departamento de Inspeção, fomentando, auxiliando nos processos nas mais de 1.800 agroindústrias catarinenses que ou querem ou estão regularizadas no Serviço de Inspeção Municipal. Claro, os serviços de inspeção municipal têm legislações próprias, né, mas a SIDASC acaba sendo um órgão importante, balizador, né, junto com a Secretaria da Agricultura, para auxiliar nesse processo de desenvolvimento dos serviços de inspeção dentro dos municípios. Temos quase aí 3 mil propriedades livres de tuberculose e brucelose. Atuamos aí no fomento da produção de gado, né, do novilho precoce, então mais de 20 milhões, quase 20 milhões só no ano passado de subsídios para essa cadeia produtiva, para melhorar a produção, o rebanho de gado de corte. E atuando na regulamentação, são mais aí de 10 normas internas regulamentadoras, identificando produtos catarinenses e buscando aí um regulamento técnico para que eles possam ser respeitadas as características culturais aqui do estado, como por exemplo o queijo colonial, o home ops, a linguiça blumenau, enfim, e muitos outros aí que foram ao longo do tempo regulamentados. Pode passar o próximo, por favor. Bom, o que gera o nosso trabalho, né? É importante, nosso sistema de inspeção, junto com todo esse quadro, esse grupo que a gente atua: emprego, renda, saúde, desenvolvimento, produtos de qualidade, combate à fraude e respeito à tradição catarinense. Pode passar o próximo. E aqui é importante a gente aproveitar esse espaço. Nós temos aí não uma discussão para esse momento, né, presidente, mas gostaríamos de em outros momentos voltar aqui, porque nós temos aí muitos desafios para tornar o estado, para que ele possa seguir sendo pioneiro, possa seguir sendo um estado à frente, né, e buscando discutir legislações e procedimentos que são importantes para todo o setor produtivo envolvido, inclusive para a SIDASC, para a Secretaria da Agricultura, como, por exemplo, a PL de autocontrole e de inspeção, né, onde ali a gente busca e pretende, em breve, submeter um projeto aqui para a LESC, né, para o comitê, enfim, para as discussões dentro das comissões, e que é crucial para o desenvolvimento das agroindústrias catarinenses. Uma PL que existe, né, sobre a agroindústria familiar, né, que já foi discutida por diversos setores, e ela é preciso, né, a gente avançar para justamente buscar que os serviços de inspeção municipais também possam
buscar essa equivalência e aprimorar seus processos, né, e com isso a gente fomentar cada vez mais as agroindústrias. Assegurar a atualização monetária das taxas existentes e o quadro estrutural funcional. Como eu falei, a gente já teve uma contratação no final do ano passado de um reforço da equipe, mas ainda assim ele não é suficiente. E precisamos trabalhar nesses aspectos. Acompanhar e legislar sobre o projeto piloto, execução da fiscalização e inspeção e fiscalização por profissionais da SIDASC. É um projeto importante, porque hoje o Estado, embora ele seja pioneiro, a legislação estadual ela tem alguns conflitos, algumas divergências com a legislação federal, e a gente, com isso, as agroindústrias acabam tendo uma dificuldade muito grande de aderirem ao CISB, principalmente, né, e com isso ampliarem seus mercados. Então é um processo importante que a gente precisa discutir a questão financeira, a carga tributária, que acaba afetando as agroindústrias, né? Não é um ponto específico da SIDASC de atuação, mas que, de certa forma, reflete também no nosso trabalho. Auxiliar na regularização e fomento do selo CIE, selo Arte e CISB, e auxiliar na promoção e divulgação do sistema de inspeção para a população, para que a população, né, compreenda também a importância do trabalho e essa cadeia produtiva, desde a produção lá nas propriedades até o produto, a proteína de origem animal chegar lá na prateleira para o consumidor. Pode passar para o penúltimo slide, bem rapidinho. Mais um, por favor. Então, existe aí as considerações finais, né? Somos um sistema onde vários atores estão envolvidos e a gente precisa e deve trabalhar, né? Por isso a importância de estarmos aqui discutindo e usarmos esse espaço e avançarmos cada vez mais buscando essa ligação. Pode passar para o próximo e último slide. Mais um item. Mais um, por favor. E buscando essa ligação onde a gente possa, os vários atores envolvidos, desenvolvermos aí ações em prol da saúde dos animais, das pessoas e do meio ambiente, tá bom? A gente agradece o espaço, né, em nome do Departamento de Inspeção, da SIDASC. Depois, deputado, eu ia falar no início, né, porque acho que o pessoal ia ficar mais animado, mas a SIDASC, junto com as empresas que estão participando do evento, desse mês de promoção, vão oferecer um café para que vocês possam, para que todos, né, aqui presentes possam experimentar aí os produtos desenvolvidos pelas agroindústrias de Santa Catarina. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço a apresentação. Nosso tempo regimental já está esgotado, mas antes, porém, eu preciso passar a palavra para a nossa presidente da SIDASC, né, e que aqui representa o governador, e depois os colegas deputados para as considerações finais. Então, eu sei que o tema é bastante relevante, nós precisaríamos até mais de que uma manhã inteira, né, mas nós temos que seguir o regimento interno da casa. Então, peço desculpa aos senhores, mas antes, porém, eu passo a palavra para a nossa presidente da SIDASC, fazer as considerações também sobre a fala dos nossos dois colegas aqui, o médico veterinário Jader e também o engenheiro agrônomo Alexandre. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Altair Silva, presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, e assim, por extensão, as demais autoridades aqui hoje presentes. Não posso deixar de cumprimentar todos os colaboradores da SIDASC que estão aqui, acompanhando essa sessão também remotamente, e aqueles que estão, nesse momento, deputados, respondendo à auditoria do Ministério da Agricultura, a bem da verdade, há 30 dias, respondendo à auditoria, porque esse é um procedimento que todos os estados passam, primeiro documentalmente, agora presencialmente, e, nesse momento, inclusive, no município de Ceará. Então, um intenso trabalho, tenho certeza que eles gostariam de estar aqui convivendo conosco nesse momento diferenciado para nós, colaboradores da Secretaria da Agricultura do Estado e da SIDASC, mas eles estão fazendo lá, a parte deles lá na ponta também. Me cumpre a honra, nesse evento, de representar o governador Jorginho Melo e todo o time gestor do Executivo em Santa Catarina. O governador está em Brasília, no interesse de nós, catarinenses, um interesse urgente, e o secretário Colato
apresenta-se afastado momentaneamente para tratamento de saúde, não precisa se preocupar, coisas simples, mas que precisam ser feitas. Então, eu gostaria de comentar que algumas palavras que o governador e o secretário deixaram para essa sessão especial, deputado Altair. A SIDASC, como empresa pública de Santa Catarina, representa hoje um capital primordial para a economia catarinense. A SIDASC possui credibilidade nas suas ações de saúde animal e vegetal em todo o país e no mundo. A SIDASC traz resultado financeiro diferenciado para a comunidade catarinense, e isso movimenta não só a agricultura, mas o transporte, a indústria, a educação fundamental e acadêmica, porque o trabalho de educação sanitária chega nesses locais também. Ainda entrega resultados de ação direta para a saúde da população, porque mantém um sistema de orientação e de inspeção com rastreabilidade de alimentos, colocado aqui pelo colega Jader, que conseguem comercialização no Brasil todo. Aí entra mel, fruta, leite, derivados do leite, da carne, pescado, ovos. E finaliza com a reflexão de que, quanto mais conhecemos a potência dos colaboradores da SIDASC, mais queremos fazê-la fortalecer. Isso, para nós, é uma grande alegria participar de um governo que vê assim o agro, que vê assim a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, a IPAGRE e a SEASA, que são as empresas do governo no agro. E agora eu vou para as minhas palavras, deputado, para finalizar. Veja como impacta bem conhecer o trabalho que a SIDASC faz como filha do Estado. Veja que espaço temos para divulgar os trabalhos que a empresa faz, e com essa divulgação surge ainda mais a valorização do trabalho dos trabalhadores e também abrem-se oportunidades de empreendimento, porque se reconhece nos servidores do Estado consultores, apoiadores de negócio, apoiadores do empreendedorismo rural. Tudo que foi falado pelo engenheiro agrônomo Mestre parece um trabalho de um batalhão. São 40 e poucos engenheiros agrônomos. Então, quando a gente pede estrutura, a gente não está pedindo um monte de gente, é que já faz muita coisa. E, claro, temos também os técnicos em agropecuária, que dão total suporte para tanto a saúde animal quanto vegetal. E na classificação de grãos, que o Estado também faz. Mas não se desculpe por se empolgar. A nossa riqueza é essa paixão pelo trabalho e pelo produtor rural. É isso que traz força e resultado. Deputado, o senhor sabia que tem veterinário cuidando da sua saúde? De todos nós. Quando consumimos alimentos com inspeção, com selo arte, nós temos a nossa saúde assegurada. E a saúde financeira do Estado também, porque a industrialização do seu produto agrega valor para o produtor. Finalmente, gostaria de lembrar que esse é o mês, então, da sanidade animal e, mundialmente, também vegetal. Gostaria aqui de fazer uma menção muito importante, o reconhecimento de todo o time da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, ao deputado Altair Silva, que foi ele quem fez a proposta para que houvesse essa celebração no mês de maio, como o mês da sanidade animal em Santa Catarina. E acredito que todos já estejam informados, no dia 16 de maio, o Ministério da Agricultura do Brasil tornou também, agora nacional, o mês de maio, o mês da sanidade no Brasil. Parabéns, deputado, e, sobretudo, muito obrigado em meu nome,
que representa o nome do time da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, mas principalmente em nome do produtor rural, que precisa de nós todos os dias, e essa atenção nós queremos dar. Muito obrigada pela oportunidade de hoje e reitero o convite do colega Jader para que, após essa sessão, possamos degustar os alimentos, né, produzidos pelos nossos produtores, que gentilmente forneceram amostras para nós. Não custou nada, eles só querem mostrar. E, claro, vamos ajudar nessa divulgação, porque é produto de primeira qualidade. Muito obrigada, deputado. Quero agradecer as palavras gentis da nossa presidente da SIDASC, a Celes, né, que, junto com toda a equipe, vem desenvolvendo um excelente trabalho. Quero agradecer. Eu passo a palavra ao colega Camilo Martins, né, nosso membro da Comissão de Agricultura e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa. A palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Altair, nosso presidente aqui da Comissão de Agricultura e Política Rural. Antes, já quero parabenizar pelo aniversário que Vossa Excelência comemorou no dia de ontem. Dizer que você pelas palavras da presidente aqui da SIDASC, é uma pessoa que nós aprendemos muito na questão da agricultura aqui. Eu tenho muito orgulho de ser presidido por Vossa Excelência aqui. Estou aprendendo muito. Eu sempre digo que uma pessoa de Palhoça, que é a minha região, por que faz aqui na questão da Comissão de Agricultura? Mas nós todos catarinenses temos um pezinho no interior do estado de Santa Catarina. As minhas raízes são da região serrana, meus familiares são do agronegócio, da cultura da maçã, do gado, do reflorestamento. Então, eu estou aqui aprendendo muito, mas também fico muito entusiasmado pela sua participação, sua liderança, pela sua história no setor da agricultura de Santa Catarina. Eu quero aqui cumprimentar então a nossa presidente da SIDASC, todas as pessoas que me antecederam, cumprimentar o amigo Enori Barbieri, ex-presidente da SIDASC, hoje lá na FAESC. Levo o nosso cumprimento ao presidente da FAESC, todo o pessoal, cumprimentar o nosso deputado Oscar, que aqui se faz presente, todas as pessoas que estão nessa manhã. Eu ouvi atentamente aqui as falas, tanto do pessoal da Celesc, aqui o presidente, na questão do trifásico, é de fundamental importância, sim. Eu tinha alguns questionamentos para fazê-lo, mas eu tenho audiência com ele, farei lá. Na questão do trifásico da agricultura, nós temos que investir muito mais. Ele falou aqui em investimento de ordem de 4 bilhões, 500 quilômetros de rede trifásica, mas eu, como morador da cidade de Palhoça, eu tenho escritório de advocacia, represento algumas empresas que investem muito na nossa região, e hoje na Celesc paga-se tudo. Então a Celesc antigamente fazia os investimentos e não cobrava a extensão, não cobrava a extensão de rede. Hoje se paga muito. Então, eu fiz um questionamento para o Varela, ele falou que esses 500 quilômetros, alguns locais que já estavam vestidos, tinha que pagar e vai ser o Estado que vai custear. Isso tem que parabenizar o governo, Jorginho, o presidente da Celesc, porque é de fundamental importância esses investimentos na agricultura. E na questão aqui que eu ouvi atentamente o engenheiro agrônomo, o Alexandre Meis, como médico veterinário Jader, eu só queria aqui fazer algumas colocações, dizer que, através da Comissão de Agricultura, através da Comissão de Constituição e Justiça, do qual sou membro, nós temos muitos questionamentos do pessoal dos embutidos, da indústria do embutido, na questão de um decreto que foi assinado pelo nobre deputado da época, governador interino, Sopelsa, na questão de um decreto que regulamentou essa questão, mas principalmente o artigo 311, se não me falha a memória, onde, através do decreto, ele coloca a legislação para fazer inspeção, autuação e multa. E já o Poder Judiciário de Santa Catarina já se manifestou tanto em algumas comarcas como no Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade. E eles vieram aqui nos procurar. Então, eu acredito, pela tua fala, eu acho que nós podíamos, a várias mãos, tentar construir esse PL que eu vi aqui, que eles cobram muito também, que eles querem uma legislação para que tenha um norte, fique bom para todos. Então, parabéns pelas palavras de vocês e a preocupação nesse setor. De mais a mais, nosso presidente, parabéns por sempre estar conduzindo essa comissão. Estou sempre aqui sendo liderado por Vossa Excelência e aprendendo muito aqui na Comissão de Agricultura. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, deputado Camilo Martins, pelas palavras gentis. A palavra está com o deputado Oscar Gutz,
né, da capital Pouso Redondo. Capital do Alto Vale, né? Bom dia, presidente. Bom dia, deputado. Bom dia a todo presidente da SIDASC, da Agricultura, da IPAGRE, todos aqui, os diretores, todos aqui presentes. Vou ser bem breve na minha fala, que eu já estou atrasado, tenho uma reunião com o secretário Cimadão. Era 10 horas, mas vai dar tempo. Então, só elogiar o trabalho de cada um de vocês, né? O presidente aqui da comissão, que sempre é um grande parceiro, sempre faz um belo trabalho, como deputado, colega aqui também, né? Então, agradecer a gente, agricultor, né? Nascemos na roça, nascemos colono ainda. Tem vários hits aí que, no momento, a gente vai ter uma reunião com a Celesc e tal, até quando o amigo falou do reflorestamento, né, da Vespa, eu lembro desse trabalho como madeireiro, que foi um trabalho muito grande da SIDASC na época, com parcerias com as empresas, e graças a Deus deu certo. Mas agora temos um outro problema, né, que o nosso amigo, né, o macaquinho, que está descascando tudo no nosso pinheiro. Então, depois a gente vai ter uma conversa para ver o que vai ser feito, porque temos que respeitar também a lei ambiental, que o bichinho está com fome, então ele está começando a invadir os reflorestamentos. Mas vamos conversando, a gente vai se inteirar, porque muita gente pede para a gente o que vai ser feito, né? Então, a gente vai, num próximo momento, que não é hoje, né, conversar com vocês a respeito disso, né? E também agradecer ao governador Jorginho Melo pelas iniciativas, né, presidente? Pela rede trifásica. Eu acho que falta bastante, que nem o deputado Camilo falou. Tem muita coisa para fazer, mas tudo é o início, né? Porque hoje o cidadão lá no campo, lá, desde uma granja de porco, aves, né, que ele tem lá, ele é uma empresa, né? E nós temos que levar apoio a ele para ele produzir mais, porque quanto mais ele produz, é melhor para nós, para o próprio governo, que vai arrecadar mais, né? E a SIDASC, a Agricultura e IPAGRE, todos aqui, a gente sabe que fazem um belo trabalho, e o que precisar da gente, a gente pode sempre contribuir no bom senso e também, às vezes, pedir para vocês para nos ajudar também. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Eu consulto os deputados que estão online, se querem fazer uso da palavra. Em não havendo, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui nesta reunião da Comissão de Agricultura. Hoje é um dia muito especial, porque logo em seguida vamos, eu quase que, a Comissão de Agricultura é às quarta-feira, mas senão eu teria feito no dia de ontem, que era o dia do meu aniversário, e daí a festa ficava mais grande, né? Mas eu agradeço aqui de coração e convido a todos para prestigiar o dia de hoje, prestigiarem a degustação, que é fruto do trabalho de todos nós, né? Por isso eu agradeço imensamente, eu tenho uma gratidão muito grande pela grande vida do Universo, me ter dado a oportunidade, eu nem digo que foi um trabalho, foi um estágio de 1 ano e 2 meses lá na Secretaria da Agricultura, onde eu tive a oportunidade de aprender muito e também tive a oportunidade de conhecer mais e melhor a importância que a SIDASC, que a IPAGRE, que o SEASA tem como empresas da Secretaria da Agricultura, como empresa do nosso Estado, para a importância do agronegócio e pelo fortalecimento da economia catarinense. Então, fico muito feliz, todos estão convidados. Antes de encerrar, gostaria de registrar a presença aqui, que eu estava esquecendo, do Claiquer, que aqui representa também a OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Bom dia, muito obrigado, e nos encontramos logo em seguida aí na degustação. Muito obrigado.